O que escondem os bastidores de Moraes? O ex-assessor promete revelar tudo. Você já parou para pensar no que pode estar escondido por trás dos muros do Supremo Tribunal Federal? Já se perguntou como funciona, de verdade, o gabinete de um ministro do STF que concentra cada vez mais poder, influência e decisões que afetam o destino da nossa democracia? Pois é. Agora imagine se alguém de dentro, alguém que trabalhou lado a lado com Alexandre de Moraes, resolve abrir a boca. E não é qualquer um. Estamos falando de Eduardo Tagliaferro, ex-assessor direto de Moraes, que agora, morando na Itália, promete entregar os bastidores do ministro mais polêmico da atualidade. Prepare-se, porque o que vem por aí pode abalar as estruturas do judiciário brasileiro. E claro, aqui no Bastidores da Política, a verdade tem vez e voz. Quem é Eduardo Tagliaferro? O homem que promete expor Moraes. Eduardo Tagliaferro é engenheiro civil, advogado e mestre em inteligência artificial pela Universidade Federal de Viçosa. Em agosto de 2022, foi nomeado por Alexandre de Moraes para chefiar a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, um setor estratégico criado durante a presidência de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral. O nome do setor parece até bonito no papel, mas a prática, segundo o próprio Tagliaferro, era bem diferente. Em declaração recente feita diretamente da Itália, onde vive atualmente, ele afirma que o gabinete de Moraes tinha atuação política direcionada. Segundo ele, apenas pautas de direita eram investigadas, enquanto temas e atores da esquerda não sofriam qualquer tipo de análise. Ou seja, suposta seletividade ideológica em uma estrutura que deveria ser imparcial e proteger o processo democrático. E tem mais. Tagliaferro promete que vai mostrar quem é Alexandre de Moraes e os bastidores do seu gabinete. O tom da promessa é de quem conhece os segredos mais íntimos de uma engrenagem poderosa e perigosa. Mas por que ele só fala agora? Boa pergunta. A resposta envolve um histórico de polêmicas, conflitos e acusações que cercam a relação entre ele e o ministro do STF. Da sala do gabinete ao banco dos réus. A trajetória de Tagliaferro na elite do judiciário foi interrompida em maio de 2023, quando ele foi preso em flagrante por violência doméstica, na cidade de Caieiras, em São Paulo. Segundo o boletim de ocorrência, ele teria chegado em casa alterado, ameaçado sua companheira, disparado uma arma dentro da residência e gerado uma situação de pânico. O caso foi registrado sob os crimes de ameaça, disparo de arma de fogo e violência doméstica. Essa prisão em flagrante levou à sua exoneração imediata do cargo no TSE. Agora, pare um instante e reflita. Por que alguém que ocupava um cargo tão estratégico, com acesso direto ao núcleo de decisões de um ministro do Supremo, desmorona da noite pro dia? Será que ele foi apenas mais um problema pessoal na conta de Moraes? Ou será que o rompimento foi mais profundo e político do que parece? E não para por aí. Em abril de 2025, Tagliaferro foi indiciado pela Polícia Federal por envolvimento no vazamento de mensagens internas dos gabinetes de Alexandre de Moraes, tanto no STF quanto no TSE. Um episódio que acendeu o alerta vermelho dentro do próprio sistema judiciário. Segundo os investigadores, ele teria participado diretamente da divulgação de informações sigilosas, o que o levou a ser acusado de violação de sigilo funcional com prejuízo à administração pública. Seu celular foi apreendido, e há indícios de que ele estava envolvido até o pescoço. A defesa de Tagliaferro, no entanto, nega qualquer envolvimento e alega que o inquérito é frágil e politizado. Seu advogado chegou a dizer que esperava que a Procuradoria-Geral da República reconhecesse a fragilidade da investigação. Agora te pergunto, um assessor tão próximo, com acesso a tudo mais um pouco, simplesmente resolve chutar o balde por vingança pessoal? Ou será que estamos diante de algo muito mais sério, que envolve jogo de poder, controle narrativo e os interesses ocultos de um sistema que se diz democrático? Ele destruiu minha vida e a de muita gente. A frase é pesada. E foi dita por Tagliaferro nas redes sociais, num desabafo que mistura ressentimento, indignação e a promessa de revelações explosivas. Ele acusa diretamente Alexandre de Moraes de ter destruído sua vida e a de várias outras pessoas. O que estaria por trás dessa afirmação tão grave? Tagliaferro garante que em breve vai apresentar provas do que afirma. E mais, diz que possui registros que revelam a suposta atuação política direcionada dentro do gabinete do ministro, além de outras informações comprometedoras que, segundo ele, o público brasileiro precisa conhecer. E para quem acha que ele está blefando, vale lembrar, ele chefiava justamente o setor que combateria a desinformação. Era o homem da confiança de Moraes na guerra contra as fake news e nos bastidores da eleição mais controversa da história recente. Agora,
Ele pede doações via Pix para custear essa missão pela verdade. Polêmico, sem dúvida, mas também revelador sobre o quanto ele parece disposto a seguir até o fim com essa cruzada. E o STF? Silêncio absoluto. Até o momento, o Supremo Tribunal Federal não se pronunciou sobre as declarações feitas por Eduardo Tagliaferro. Nenhuma linha, nenhum esclarecimento, nenhum desmentido oficial. E o silêncio, quando se trata de instituições públicas, é sempre barulhento. Afinal, estamos falando de um ex-funcionário direto de um ministro da mais alta corte do país, acusado de vazamento de informações, com histórico de escândalos e agora prometendo revelar um suposto esquema de atuação política dentro do judiciário. Você, brasileiro que acompanha os rumos da nossa política, não merece respostas. Aliás, será que a imprensa tradicional vai dar a mesma atenção a esse caso como daria se o ministro citado fosse outro, com uma linha ideológica diferente? O que pode vir por aí? Se Tagliaferro realmente divulgar os supostos conteúdos que afirma ter, as consequências podem ser grandes. Crise institucional. Revelações internas do Supremo podem abalar a confiança na Corte. Exposição política. Se for comprovado que havia atuação seletiva contra pautas de direita, o discurso de imparcialidade cai por terra. Repercussão internacional. No momento em que o Brasil já está sendo observado por sanções e críticas de outros países por conta de violações às liberdades civis, qualquer nova revelação vinda de dentro pode fortalecer a narrativa de que algo está errado no coração do nosso judiciário. E como jornalista de direita, digo com clareza, há tempos alertamos sobre o acúmulo de poder nas mãos de figuras como Moraes. A ausência de freios e contrapesos, o ativismo judicial desenfreado, o controle das narrativas digitais e agora a promessa de revelações internas por um ex-braço direito, está tudo diante dos nossos olhos. A pergunta é, vamos continuar fingindo que não está acontecendo? E você? O que pensa disso tudo? Você acredita que Eduardo Tagliaferro está falando a verdade? Será que ele tem mesmo provas que podem comprometer Alexandre de Moraes? Ou estamos diante de uma revanche pessoal que, mesmo assim, pode acabar escancarando os bastidores de um poder que há tempos deixou de ser apenas técnico e virou peça central no jogo político brasileiro? Deixe sua opinião nos comentários. E se você, como nós, acredita que o povo merece saber a verdade, doa quem doer, então compartilhe este vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui, você já sabe. Aqui a verdade tem vez e voz.